Hoje nós vamos falar sobre o problema do prazer. É uma mensagem que falou muito ao meu coração nesses dias e eu quero que você preste bastante atenção naquilo que Deus vai falar conosco nessa manhã. Eu creio que vai te dar algumas direções para que você possa entender algumas coisas muito preciosas, muito importantes para que possamos lidar com essa questão do prazer. Eu acredito que nos nossos dias de hoje, nós estamos sempre buscando uma resposta para a dor. Muitas pessoas procuram a igreja, muitas pessoas procuram aconselhamento, muitas pessoas estão buscando livros de autoajuda, estão indo em centros espíritas, em tantos lugares onde eles possam encontrar uma resposta concreta para a dor, para o sofrimento. Talvez estão passando por lutas tremendas em suas vidas, momentos de muita dificuldade, de perplexidade, e elas estão em busca dessa resposta concreta onde vai dar esse alívio, vai retirar essa culpa. Mas eu acredito que a pergunta que deve ser feita não é por que sofremos, mas nós precisamos entender, de fato, o que é essa questão do prazer, porque a maioria das coisas pela qual nós sofremos é devido às nossas escolhas na vida. E a maioria das escolhas tem muito a ver com como nós vemos essa questão do prazer. O prazer é uma situação, uma coisa que nos leva a uma consciência de autossuficiência. O que eu quero dizer com isso? Que quando você está envolvido no prazer, você se sente prepotente, você se sente uma pessoa em controle. Quando o prazer ele vem sobre as nossas vidas, há uma sensação de alívio, de descanso, e nós nos sentimos autossuficientes nesses momentos. Mas a dor, ela nos faz sentirmos impotentes, é o contrário. Nós nos sentimos que nós somos seres finitos, de fato. Quando a dor e o sofrimento venham, aquela situação a qual você não tem controle, você começa a entender o quão fraco e quão pó você verdadeiramente é. Já o prazer, ele tem uma reação oposta, porque na hora do prazer, nós nos sentimos as melhores pessoas do mundo, nós nos sentimos realizados, e nós temos uma tendência a pensar que não precisamos de Deus. Então, eu creio que há um problema muito sério na questão do prazer, e como nós escolhemos os nossos prazeres. Há uma pessoa muito sábia na Bíblia que disse assim: que realização há no prazer? Essa foi a pergunta que ele fez. Que realização há no prazer? E o que me chocou quando eu descobri que essa pessoa não era Jó. Porque eu pensei assim, eu acho que a pessoa que teria mais vontade de descobrir o que é prazer era Jó, pelo que tudo que sofreu. Eu acho que naquele momento de tanta dor, de simplesmente a única coisa que faltava na vida de Jó era morrer, eu acredito que ele poderia ter feito uma pergunta como essa: que realização há no prazer? Mas o que eu descubro é que não foi Jó que disse isso, mas foi Salomão, aquele que exaustou todos os prazeres. Após exaustar todos os problemas, ter de tudo na vida e fazer de tudo o que dava na telha, ele chega diante dessa situação de total realização prazerosa e ele diz: que realização há no prazer? Então, eu quero falar com vocês e levar a vocês a entenderem que talvez as suas escolhas têm muito a ver com o porquê que há sofrimento, o porquê que não há progresso, o porquê que as coisas não vão crescendo e progredindo na sua vida. A razão e a maneira pela qual nós escolhemos os nossos prazeres tem muito a ver com isso. E eu quero que nessa manhã você possa ter mais consciência que suas escolhas podem levar você a tomar certas decisões que vão trazer muito mais perigo, vão trazer muito mais dificuldades. Nós temos que ter o entendimento que as nossas escolhas de prazer, elas moldam até nossos pensamentos. Elas, de fato, elas ensinam-nos a viver. Elas nos mostram onde estão os nossos valores e onde está o nosso coração. Então, que nessa manhã Deus possa falar contigo acerca do que você tem escolhido como prazer na sua vida. Isso de fato é um prazer verídico ou não. Amém? Vamos ler lá em Eclesiastes capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 11. Eu vou ler aqui na mensagem, porque fica um pouquinho mais claro para vocês e talvez vai ajudar um pouquinho mais nesse entendimento, porque é muito importante o que esse homem aqui vai dizer. Um homem que, se vocês não sabem, Salomão era uma pessoa que o primeiro pedido que ele fez a Deus, quando Deus deu essa opção para ele, foi pedir sabedoria. E a Bíblia vai dizer que não houve outro homem mais sábio do que Salomão em toda a história da humanidade. Então nós estamos falando e lendo uma pessoa que entende desse negócio. Nós não estamos lidando com um leigo ou qualquer um que passou pela estrada da vida e sofreu e aprendeu, mas uma pessoa que
conhecido como o mais sábio de todos. Então, todos os provérbios que você lê na sua Bíblia, a Bíblia vai dizer que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Imagina isso. 3.000 provérbios, mais de 1.000 cânticos Salomão escreveu. As pessoas vinham de todas as partes do mundo buscar aquela sabedoria. Quando a rainha, como é que chama? Sabá, né? Ela chega diante daquele homem e vê a sabedoria, ela diz assim, ainda há muito a descobrir desse homem, porque o que ele passa é só um pouco de tudo que ele tem. Né? É um homem extremamente, o mais sábio de todos. Então ele tem algo a nos ensinar aqui. E eu creio que nessa manhã nós vamos poder escolher melhor nossos prazeres e aprender a viver uma vida que realmente vale a pena. E a vida é a abundância que Jesus nos prometeu. Amém? Acompanhe comigo aí, eu vou ler do 1 a 11. Vai parecer um pouco diferente, mas ouça o que eu estou dizendo e acompanhe na palavra aí. Diz assim, a palavra. Eu disse a mim mesmo, vamos lá, vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir. Mas descobri que isso também produz um vazio. O que eu descobri depois de curtir a vida é loucura. Não vale a pena. E cair na vida em busca de prazeres, será que vale a pena? Com a ajuda de um bom vinho, acompanhado de bom senso, decidi cair na gandaia de vez. Estava desesperado para descobrir se alguma coisa vale a pena nesta vida que todos temos de enfrentar nesta terra. Versículo 4. Fiz projetos formidáveis como ninguém. Construí casas, plantei vinhas, projetei jardins e parques, e plantei muitas árvores neles. Fiz reservatórios de água para irrigar os pomares. Comprei escravos e escravas, que com seus filhos me deram ainda mais escravos. Depois adquiri grandes rebanhos, mais que os de qualquer um antes de mim em Jerusalém. Acumulei muito ouro e prata, dos reis que dominei e dos reinos que conquistei. Reuni um coral de cantores para minha diversão, e o maior desejo de todos os homens, as mais lindas mulheres. Versículo 9. E como prosperei! Deixei para trás todos os meus antepassados em Jerusalém, mas nunca abri mão da sabedoria. Tudo o que desejei, eu tive, e nunca me neguei nada. Fiz tudo o que deu na telha, não estava nem aí. Queria sentir prazer em tudo o que fazia, e essa era a minha única recompensa depois de um dia de trabalho sofrido. Versículo 11. E o mais importante. Então parei para pensar em tudo que fiz. Todo aquele trabalho suado e sofrido. Mas quando caí na real, vi que tudo era um vazio só. Era nadar contra a maré. Nada vale a pena nesta vida. Na outra versão, eu creio que você tem nas suas mãos aí, tem uma frase muito interessante que termina assim, que... Deixa eu ler aqui só para a gente acompanhar. Versículo 11 diz assim, olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, e como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E vi que tudo era insignificância, vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Essa palavra debaixo do sol é muito importante, porque há um entendimento aqui, e essa sabedoria de Salomão vem à tona nessa hora, de que há um bloqueio entre o mundo terreno e o mundo de Deus. O que ele está dizendo em que fiz tudo que deu na telha, descobri todos os prazeres, tive todos os prazeres, mas vi que tudo isso debaixo do sol não tem valor algum, é insignificante. Ele está dizendo assim, que tudo isso sem Deus na história, que tudo que está debaixo do sol, você está vendo essa esfera de terra e céu, debaixo do sol é uma conotação ao que estamos vivendo aqui no dia de hoje. Há uma conotação de um bloqueio entre Deus e a humanidade, onde Deus não está presente. Essa é a conotação que Salomão está dizendo. Que uma vida sem Deus, e mesmo desfrutando dos melhores prazeres, ela não tem sentido. Ela não vale a pena. Sabe, C.S. Lewis ele vai dizer que Deus sussurra em meio aos nossos prazeres, e Ele grita em meio às nossas dores. Deus sussurra sussurra nos nossos ouvidos em meio aos nossos prazeres, mas Ele grita em meio às nossas dores. Eu quero dizer para vocês que todo domingo, ao você sentar aqui, e todas as vezes que nós nos reunimos como igreja no mundo inteiro, há 5 perguntas que todas as pessoas querem fazer, e talvez as pessoas que vocês encontram na sua caminhada da vida. A primeira pergunta que eles fazem tem a ver com origem.
Eles querem saber de onde eles vieram. Todos os domingos eu tenho de alguma forma na mensagem ou no meu aconselhamento durante a semana, eu tento responder uma dessas ou várias dessas perguntas. A primeira é sobre origem. De onde que eu vim, pastor? A segunda é sobre identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? A terceira é sobre significância. Por que eu estou aqui? Origem, identidade, significância. A quarta é sobre moralidade. Tem um jeito certo de viver? Como se vive? E a quinta é sobre destino. Para onde que eu vou? Essas 5 perguntas, elas rondam as nossas vidas todos os dias. Todos nós estamos buscando essas 5 perguntas na nossa essência. Nossa origem, nossa identidade, nossa significância, nossa regra moral de vida e o nosso destino, para onde estamos indo. E sabe de uma coisa? Salomão vai nos dizer aqui em Eclesiastes que ele encontrou e buscou, ele buscou e não encontrou isso em toda a sua vida, em todos os prazeres que ele buscou. Ele buscou isso com muita intensidade, diz que ele construiu tudo que podia, ele teve várias coisas, as mulheres mais lindas, todo o dinheiro, todo o ouro e toda a prata possível. Ele buscou na vida, no dia a dia, na nossa caminhada aqui, tudo que estava debaixo do sol, ele buscou todos esses prazeres, ele vai dizer que nada disso trouxe significância para ele. Então, eu quero nessa manhã trazer para vocês, primeiro 3 princípios, que vão fazer você talvez escolher melhor os seus prazeres. E fazer com que você projete a sua caminhada de uma forma que Deus faça parte dela, porque o que nós temos visto é um abandono cada dia mais, e isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, se você for ler, eu não vou ter tempo de fazer isso aqui agora, mas quando você chegar em casa, se você puder ler 2 Timóteo, capítulo 3, vai nos mostrar qual é a realidade dos dias de hoje. Homens amantes de si mesmos, que não obedecem a pais e mães, filhos que não obedecem pais e mães. Há um conceito hoje de um relativismo muito aberto, de coisas que está valendo qualquer coisa. Essa é a verdade hoje. Não há mais princípios sendo vividos, as pessoas estão vivendo do que dá na telha. É exatamente o que Salomão viveu e disse que não valia a pena. Então, nós temos que escolher direito os nossos prazeres. Sabe, há um escritor chamado Turek, ele diz assim, que seres humanos, eles têm uma tendência a ajustar a verdade para encaixar nos seus desejos, e não ajustar os seus desejos para encaixar na verdade. Os seres humanos, eles têm uma tendência a ajustar a verdade para encaixar nos seus desejos, e não ajustar os seus desejos para encaixar na verdade. E nós temos que ter cuidado com isso como cristãos, porque um abandono de princípios é a pior coisa que nós podemos fazer. Então, 3 princípios para você escolher melhor e ter melhores escolhas acerca do prazer. Primeiro deles, qualquer prazer que te refresca, sem distrair você do seu alvo principal, é um prazer legítimo. Qualquer prazer que te refresca, sem te distrair do alvo principal, é um prazer legítimo. Eu quero contar para vocês, eu não vou pedir para você ler em questão de tempo, mas lá em Juízes, no capítulo 6, nós vemos a história de um homem chamado Gideão. Gideão foi chamado por Deus para resgatar o seu povo dos midianitas. E Deus chama Gideão, e se você for ler essa história, você vai ver que ele recusa o chamado, ele dá várias desculpas, mas finalmente ele aceita, e ele convoca o povo para guerrear. E quando ele convoca o povo para guerrear, 32 mil homens aparecem. 32 mil homens. E esse povo vai em direção aos midianitas para a guerra, e Deus olha para aquele povo de grande número e diz para Gideão, Gideão, esse povo é muito grande. E se nós formos à guerra agora contra os midianitas e eles vencerem, eles não olharão para mim como aquele que deu a vitória, mas olharão para si mesmo e para a sua força como alvo da sua conquista. E falou para Gideão assim, olha que coisa interessante. Gideão, todos os homens dos 32 mil que são medrosos ou tímidos, peçam que voltem para casa. Medrosos e tímidos. A gente às vezes usa isso como desculpa, não é verdade, na nossa vida? Nós temos desculpas para a nossa timidez, nós temos desculpa para os nossos medos, mas os que são destros para a guerra, aqueles que estão no projeto de Deus para a conquista, são aqueles que não têm medo e que usam da sua timidez, a sua fraqueza como fortaleza. Se você é uma pessoa hoje que é tímida ou medrosa diante das suas decisões, daquilo que você deve tomar, você precisa buscar em Cristo essa força para vencer as suas limitações.
ser ousado e ser uma pessoa decisiva não era uma questão de um simples dom que você nasce. É uma unção que vem do Espírito Santo quando nós pedimos, que vem de Deus para nos dar os equipamentos, as armas necessárias para vencermos os nossos obstáculos. Então, se você se encontra hoje diante da timidez, não deixe isso ser uma barreira para a conquista que Deus tem para a sua vida. Então, Deus disse a Gideão, todos os medrosos e tímidos voltam. Sabe quantos voltaram? 22 mil dos 32 mil. 22 mil dos 32 eram medrosos e tímidos e voltaram para casa. E eles continuaram em rumo à guerra e tinham 10 mil agora. E Deus olha para aqueles 10 mil e diz para Gideão, Gideão, o povo ainda continua muito numeroso. Eles ainda vão pensar que eles vencerão essa guerra e não olharão para mim como o provedor, como aquele que é a conquista do povo. Então eu te peço e vou te falar uma coisa, Gideão. Eles vão perto de um lago e aqueles que descerem, que ficarem de joelhos e beberem água, você separa. E aqueles que pegarem a água com as mãos, ainda de pé, e levarem a boca, esse você também separa. E desses que pegaram, que não se ajoelharam, não descansaram, esses que de pé ainda, destos para a guerra, pegaram a água, levaram a sua boca e beberam, sobraram 300 homens. E Deus olhou para esses 300 homens e disse assim, esse é o povo que vai com você para vencer os midianitas. Eu quero usar essa história como simples ilustração e não como algo que aquilo que distrai a nossa vida do nosso alvo principal não pode ser um prazer legítimo em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que aqueles que descansaram, se ajoelharam, se dobraram e foram ali ter aquele tempo de descanso, mas os outros que ficaram de pé e levaram água à sua boca, esses foram que Deus escolheu. E eu quero usar isso simples como ilustração, mas o que faz nos cumprir esse princípio é o entendimento que nós temos um alvo principal. Qual é o seu alvo principal de vida? Porque se você sabe o alvo principal, nada vai te distrair dele. Pastor Neil Barreto, uma pessoa que eu ouço muito, ele diz uma coisa muito interessante, uma frase que ele sempre diz que sempre coloca a minha vida de volta no lugar certo. Ele diz assim, ó, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Se nós sabemos qual é o nosso alvo de vida, se nós sabemos aonde estamos indo e como estamos indo, nada vai nos distrair do caminho. Nada vai nos refrescar ao ponto de ser um prazer ilegítimo ou legítimo, que vai nos desviar do foco e da direção pela qual nós estamos indo. Então, o primeiro princípio é, qualquer coisa que te distrai e tira você dessa caminhada, dessa rota, desse alvo principal, deve ser colocado de lado e não ser visto como um prazer legítimo, mas precisa ser ilegítimo na sua vida. Eu não abro mão disso. Não, isso aqui vai me desviar da rota que eu estou buscando, disciplinado, como fitando os meus olhos nessa rota principal, e nada vai me desviar desse caminho. Eu preciso manter o foco, e qualquer prazer que vem para tentar tirar-me desse foco, eu preciso desconsiderar. Ok? A coisa interessante é que eu vi uma definição de pecado essa semana que eu achei talvez a melhor definição que eu já vi na minha vida acerca do que é pecado. Susanna Wesley era mãe de John Wesley. John Wesley foi o fundador do metodismo, uma das grandes figuras de todo o cristianismo, assim como Martinho Lutero, assim como Calvin e todos os outros. John Wesley foi uma das grandes figuras dos últimos séculos na questão do cristianismo. Ele foi o fundador do metodismo. Toda vez que você vê uma igreja metodista, John Wesley foi o fundador desse metodismo. E um dia ele perguntou para sua mãe, mãe, me dê uma definição de pecado. E Susanna Wesley disse exatamente isso aqui, ó. Tome essa regra. O que enfraquece a sua razão, prejudica a ternura de sua consciência, obscurece o seu senso de Deus, ou tira o prazer pelas coisas espirituais, enfim, qualquer coisa que aumente a força e a autoridade do seu corpo sobre a sua mente, aquela coisa é pecado para você. Por mais inocente que pode ser em si mesmo. Qualquer coisa que enfraquece a sua razão. O enfraquecer da razão é esse abandono de princípios. O enfraquecer da razão é aquele sentimento que a gente fala assim, que a gente tem que fazer algo, mas a gente descansa naquilo.
Todas as pessoas na Bíblia que eu conheço que descansaram em algo se deram muito mal. O que enfraquece a nossa razão é que tira a nossa vontade de pensar acerca das nossas decisões, acerca do que é Deus para nós. A outra coisa que ela fala é que o que prejudica é a ternura da nossa consciência. Qualquer coisa que tira o carinho, o amor fraternal, que tira a vontade de viver em comunidade. Eu coloquei um provérbio essa semana no Facebook que dizia isso mesmo, que dizia assim que o egoísta é aquele que ele só quer as coisas para si mesmo, e ele é um problema muito sério para uma vida comunitária. Ele não quer viver em comunidade, ele quer todas as coisas para si mesmo. E qualquer coisa que prejudica a nossa ternura, a nossa consciência, que faz nos abandonar princípios, ela diz que obscurece o nosso senso de Deus, ou tira o prazer pelas coisas espirituais. Orar, para quê? Não preciso de nada. Para que buscar a Deus? Para que jejuar, pastor? Não há necessidade nenhuma agora. Quando eu precisar de algo, aí sim eu oro, aí sim eu jejuo. A gente tira esse prazer pelas coisas espirituais, o ler a Bíblia, o orar em comunidade, o orar em casa com a família. Qualquer coisa que obscurece isso, né, isso é pecado. Entendeu, gente? Então, essa definição para mim faz muito sentido e me faz refletir sobre acerca das minhas escolhas na vida. Então, qualquer coisa que distrai-me do meu alvo principal tem que ser um prazer ilegítimo na minha vida. Eu quero dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Nós estávamos em casa e nós tínhamos uma pessoa que frequentava a minha célula, que ele trabalhava com cimento. E nós pagamos ele para fazer toda a frente da nossa casa, assim, né, a garagem da nossa casa com cimento. E ele pagou um preço muito bom e a gente foi fazer isso. E chegou um tempo, ele estava lá sozinho fazendo esse trabalho muito grande, nossa garagem era muito grande. E chegou um tempo que ele não estava dando conta no recado, e o cimento estava secando muito rápido. Ele decidiu chamar algumas pessoas para ajudá-lo. E eu estava sentado na frente da casa enquanto ele trabalhava com esses outros rapazes e comecei a trocar ideia com o rapaz. E trocando ideia com esse rapaz, eu consegui levar ele ao conhecimento de Jesus. Ele queria conhecer mais, queria descobrir mais. Eu convidei ele para a minha célula, ele foi para a minha célula naquela noite mesmo. E começamos a ter uma amizade, um convívio. Ele começou a frequentar minha casa toda semana. Começou a ir a alguns cultos conosco. Acho que foi 2 semanas que ele fez intenso nisso. De estar ligando, telefonando na minha casa, no culto. E chegou um domingo à noite, após o culto, ele me ligou e disse assim: Vitor, estou indo embora para outro estado. E naquela hora, no meu coração, eu ouvi Deus falar comigo e falou assim: não deixe ele ir. Qualquer coisa que você possa fazer, não deixe esse rapaz ir. Ele estava indo para bem longe, tipo 24 horas de viagem. A gente morava em Nova Jersey, ele estava indo para a Flórida. E eu fui, naquele momento que eu senti, quando eu ouvi a voz de Deus, eu corri para a casa dele, porque ele ia viajar naquela noite. Ele simplesmente estava me avisando que estava indo embora. Ele falou assim: ó, tem um ônibus que está saindo e já vou pegar e tal. E naquela hora eu parei na frente da casa dele, entrei na casa dele, sentei com ele e falei assim: querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é por coincidência nem por acaso que nesse momento você foi encontrar Jesus. Você precisa estar perto de pessoas que vão te consolidar na sua fé, que vão acrescentar na sua vida, que vão estabelecer essas bases. Então eu creio profundamente no meu coração. Eu não cheguei a falar para ele que Deus me disse, porque isso é perigoso. Mas eu disse para ele que não era a hora dele ir, que ele poderia repensar, que eu estaria orando por ele. Eu orei por ele naquele momento ali com ele na casa. E falei assim: olha, de coração, eu sinto muito forte no meu coração que você não deve ir. Ele falou assim: tá, Vitor, vou pensar. E orei com ele e fui embora para casa. Liguei na segunda-feira, não consegui falar com ele. E à tarde eu liguei, o tio dele atendeu e falou assim: olha, ele foi. E eu falei pro tio dele: olha, quando ele chegar lá, pede para me ligar, que eu quero saber se ele chegou bem, tudo bem. E eu não ouvi na primeira semana nenhuma notícia desse rapaz. Na segunda semana, nenhuma notícia desse rapaz. E eu comecei a ficar preocupado e comecei a procurar pelo tio dele e não conseguia falar com o tio dele. E eu recebo na segunda semana um telefonema dele. Liguei: ei, Vitor, tudo bom? Eu falei: tudo bem. E aí, rapaz, deve estar muito bom aí, calor, né? Que lá é frio, Nova Jersey, estava quente naquela época, na Flórida. E aí, rapaz, já está trabalhando, já curtiu? Ele falou assim: Vitor, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei: como assim? Ele falou assim: rapaz, eu estou te ligando do Brasil. Ele falou assim: como assim você está me ligando do Brasil, cara? Tem 2 semanas que você foi. Ele falou assim: eu entrei naquele ônibus. E na primeira parada, no estado da Flórida, nós paramos para comer em algum lugar, porque tínhamos viajado a noite inteira. E quando nós paramos, ninguém quis descer do ônibus, porque a maioria estava dormindo. Eu fui o único a descer. Eu desci, tinha uma lanchonete ali, um lugar, e eu sentei no banco.
E quando eu sentei naquele banco e comecei a comer, havia um policial da imigração do meu lado comendo. E ele olhou para mim e viu que eu não falava inglês, viu que eu era uma aparência de estrangeiro e perguntou se eu tinha algum documento. E quando eu disse que eu não tinha, ele me prendeu naquela noite e me deportou para o Brasil no outro dia. E eu olhei para aquela situação e falei assim, o que as escolhas nas nossas vidas fazem. Aquilo para mim foi um marco muito interessante e uma história que eu guardo comigo todos os dias, de que as minhas escolhas podem fazer com que algumas coisas aconteçam na minha vida muito sérias. Tem uma história na mitologia grega que eu acho muito interessante. Conta-se de um pai e uma filha muito bonita, ao qual, numa certa noite, um rapaz, um playboyzão da cidade, chamado Lucinda, chamava o playboy, e ele já tinha defraudado muitas meninas. O nome é Lucinda, não sei porquê, gente, tá? Essas coisas de grego. E ele já tinha defraudado muitas meninas na cidade que eram virgens, perderam sua virgindade, e ele abandonava elas. Era um cara playboy assim que estragou muitas vidas na cidade. E de repente ele liga para essa menina e quer sair com ela, e ela, por ele ser um rapaz bonito e tal, ela quer sair com ele também, e ela avisa ao pai dela naquela noite. Ela fala, pai, vou sair. E ele fala assim, você vai sair com quem, filha? Vou sair com o tal do Lucinda. E o pai dela fala assim, por favor, minha filha, não faça isso, você conhece a história desse rapaz. Você sabe quantas meninas ele já defraudou, que estão aí perdidas, destruídas. Né? As suas vidas foram completamente destruídas por causa de que ele toma vantagem dessas meninas. Por favor, não faça isso, mas sabe como é que é adolescente, sabe como é que é jovem. Ele disse, não, isso não vai acontecer comigo, não, eu vou de qualquer forma. E ela revoltou, ia sair de qualquer forma, e o pai dela olha para ela e diz assim, faça-me uma coisa antes de você ir. Ela falou, sim, o que você quer que eu faça? É história, mitologia grega, ok? E ele diz assim para ela, pegue um pedaço de carvão que está ali na fornalha. E ela olhou para aquela proposta estranha e falou assim, mas pai, o fogo não está aceso. Então, a única coisa que vai fazer é me sujar. E ele disse, é exatamente isso que eu estou querendo te ensinar. Que uma noite na sua vida, uma decisão, pode não queimar você para sempre, mas pode sujar a vida inteira. As nossas decisões, às vezes, não nos levam a consequências imediatas. Talvez as escolhas de prazeres que vocês estão tendo agora é aquela simples coisa assim, uma piscada na internet. Uma opção de não vir na igreja naquele domingo. Uma opção de não ir trabalhar. Sabe, Davi um dia não quis ir trabalhar e se deu muito mal. As nossas escolhas têm muito a ver com que as consequências, sejam elas boas ou ruins, que nós damos na vida. Uma piscadinha na internet talvez não vai fazer mal hoje, porque nós acreditamos que tudo que nós fazemos é devido a causa e efeito. Eu faço uma coisa, eu já pago por aquilo, mas tem coisas na nossa vida que nós pagamos muitos anos depois. Só que nós estamos plantando hoje, nós não entendemos isso. Então, qualquer coisa, deixa eu voltar aqui porque é muito importante. Qualquer coisa que te refresca, sem distrair você do seu alvo final, é um prazer legítimo. Amém? Segundo princípio. Vamos para 2 Samuel, abra comigo. Está lá no... Depois de Juízes, lá no Velho Testamento, lá no começo. 2 Samuel, capítulo 23. 13 ao 17. Segundo princípio, qualquer prazer que põe em risco a vida de outro é um prazer ilícito para você. Qualquer prazer que põe em risco a vida de outro é um prazer ilícito para você. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13 ao 17, diz assim: Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da ceifa e foram ter com Davi a caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Nessa ocasião, Davi estava no lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou por água e disse: Quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém.
Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Mas ele não quis bebê-la. Em vez disso, derramou-a perante ao Senhor. E disse ele: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Sabe o que Davi está nos ensinando aqui? Que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Por que Davi, após aquele povo arriscarem as suas vidas e pegarem água, não quis beber daquela água? Porque ele disse para aqueles 3 homens que as suas vidas valem mais do que água. Qualquer coisa, qualquer prazer que põe em risco a vida de outro é um prazer ilícito para você. Sabe o que é a coisa interessante na vida de Davi? É que Davi, ele soube lidar com um prazer existencial, mas ele não soube lidar com um prazer sexual. Não é interessante que ele tinha sensibilidade para não colocar em risco a vida dos outros, mas não teve sensibilidade naquele dia em que seu prazer falou mais alto do que os seus princípios? O que eu estou falando? Eu estou falando naquele dia que Davi decidiu não ir à guerra, estava no pátio da sua casa e ele conseguiu ver do outro lado da varanda uma bela mulher, e uma mulher casada. E naquele momento ele não teve o mesmo discernimento que ele teve aqui. Parece que os homens eram mais valorosos do que os seus princípios com Deus. E naquele dia ele foi, tomou aquela mulher, e se você for continuar a história, você pode ler depois. Ele teve que matar o marido daquela mulher, porque ela ficou grávida dele. Ele foi um homicida, um adúltero, e várias outras coisas que causaram consequências terríveis. E quero dizer uma coisa para você, que um ato de prazer sexual numa noite para Davi trouxe uma decadência durante o seu povo. Um ato sexual numa noite causou milhares de anos de decadência de suas gerações. Qualquer prazer que põe em risco a vida de outro é um prazer ilícito para você. Salmo 51, versículo 3 a 8, você vai ver Davi dizendo que até os ossos dele doíam, da dor de ter infringido um princípio de Deus. Os ossos dele clamavam, a vida dele clamava. Ele disse que o pecado dele estava diante dele todos os dias. Você sabe o que é isso, querido? Sentir a culpa de uma decisão mal tomada e sentir isso o resto das suas vidas até que o refrigério, e nós que estamos em Cristo hoje, graças a Deus, podemos levar a Ele nossas dores. Davi não tinha essa opção, ele teve que viver com aquele pecado, e não só com aquele pecado, mas todas as consequências que vieram através daquele pecado. A espada nunca saiu da sua casa. Ele viu seus filhos tomarem todas as suas mulheres em praça pública e sexualmente abusar de cada uma delas. As consequências foram terríveis aos olhos de Davi por uma decisão de uma noite de prazer. Qualquer coisa que põe em risco a vida de outro é um prazer ilícito para você. A questão é caráter. Como está o seu caráter? Porque se o seu caráter está moldado a Cristo, a Jesus, aos princípios da palavra, essas opções nunca serão uma realidade na sua vida. Você sempre optará pelaquilo que é princípio e vida. O problema é caráter. Eu quero dizer uma coisa para você que é muito importante, que o seu chamado sempre vai testar o seu caráter. O seu chamado, e eu falo chamado, não estou falando de alguém que ministra aqui na frente, eu tocando louvor. A sua vocação, aquilo que você sabe que tem em você, que você faz. Toda vocação, todo chamado vai sempre testar o nosso caráter. O que Deus está interessado é moldar o seu caráter, não moldar o seu talento. O que Deus está interessado é em moldar o seu caráter e não moldar o seu talento. Porque o talento foi Ele que te deu, Ele pode tirar, Ele pode... Ele não é muito bonzinho que Ele diz que Ele não retira, né? Graças a Deus. Imagina se nosso pecado retirasse o nosso talento, o nosso dom, porque Ele diz que os dons são irrevogáveis. Imagina que você vai cantar, o que ministra vem aqui cantar e... Fiquei mudo da noite por dia, mas ele diz que os talentos são irrevogáveis, mas o que ele está interessado é num caráter moldado. Qualquer prazer que põe em risco a vida de outro é um prazer ilícito para você. Terceiro, qualquer prazer, mesmo sendo bom, se não mantido em equilíbrio, vai distrair a sua realidade ou a seu apetite.
Qualquer prazer, mesmo sendo bom, se não mantido em equilíbrio, vai distrair a sua realidade ou a sua apetite. Apetite em que forma, pastor? Comer mais? Não. Espiritual, querido. Você conhece pessoas que eram tão firmes com Deus, pessoas que eram, sabe, na casa de Deus, servindo a Deus, movida por Deus, pensavam nas coisas de Deus o dia inteiro, tinha um coração voltado à obra, um coração voltado à igreja, que de repente, por um prazer que foi saciado, abandonaram tudo isso. Salmos, abre lá comigo, 25, versículo 16. Olha que interessante esse salmo. O que eu estou querendo dizer com isso enquanto você procura? Que uma vida balanceada é a chave da vida abundante. Salmos 25, versículo 16. Salmo 25, versículo 16. Desculpa? Tá Provérbios? Desculpa. Salmo. Salmo 25, eu acho que é. Não, é Provérbios mesmo. Amém. Isso, Provérbios 25, versículo 16. Qualquer prazer, mesmo sendo bom, se não mantido em equilíbrio, vai distrair a sua realidade ou a sua apetite. O que eu estou querendo dizer é que uma vida balanceada é uma vida abundante. Nós temos que ter equilíbrio naquilo que nós fazemos em todas as áreas pela qual fazemos. Sendo prazer ou sendo dedicação. Sendo busca ou sendo outra forma. Olha o que diz lá o salmista. Olha que coisa interessante. Se achares mel, come o que te basta, para que não te fartes dele e o venhas a vomitar. Se achares mel, coma o que te basta, para que não te fartes dele e o venhas a vomitar. O que ele está dizendo assim? Ó? Qualquer prazer que vai além da sua limitação, que é excesso na sua vida, não pode ser considerado um prazer legítimo. Qualquer prazer, mesmo sendo bom, está vendo aqui a conotação? Pastor, quer dizer que tem prazer que é bom? Tem, querido, muito prazer bom. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco isso. Tem muito prazer legítimo, muito prazer bom. Mas se ele for usado em excesso, vai causar vômito. Vai superar o limite. E não vai abençoar, ele vai acabar se tornando em maldição para você. Bom, eu tenho 4 conclusões para a gente terminar. Primeira coisa, todo prazer deve ser comprado a preço de dor. Todo prazer deve ser comprado a preço de dor. Por que isso? Porque a nossa consciência é o seguinte que nós temos que entender aqui, nesta manhã. O prazer nos leva a uma consciência de autossuficiência. Quer dizer o quê? Eu sou bom. Olha, Deus está me abençoando. Olha que coisa boa. O prazer nos leva a esquecer de onde viemos e como pagamos por isso. Então, a consciência na hora do prazer é de autossuficiência, mas a consciência na hora da dor é de finitude. É de um ser que sabe que depende de Deus, de um ser que sabe que não tem capacidade única e pessoal de cumprir todas as coisas. Somos finitos. Somos finitos e nós não podemos esquecer disso. Que nós temos um Deus que é soberano sobre nossas vidas e é Senhor sobre nós. E nós, cada vez que nós esquecemos isso e tentamos fazer pela nossa própria força, da nossa própria maneira, nós estamos indo em caminho contrário à bênção. E o fim dessas coisas sempre será consequências para nossas vidas. Então, o que eu quero dizer com todo prazer que deve ser comprado a preço de dor? Primeiro, que o preço de um prazer legítimo, ele é pago antes de desfrutá-lo. O prazer verdadeiro é aquele que você paga o preço antes de desfrutar. Está entendendo isso? Isso é muito importante você entender. Pastor, então o que é prazer verdadeiro na minha vida? Tudo que você tem que pagar, fazer algo, se esforçar antes de receber. Analise todos os prazeres que você tem hoje na sua vida. Todas as alegrias. Se houve um preço que foi pago para chegar até lá, considere isso como um prazer verdadeiro. Agora, o que é um prazer falso? O prazer falso é que o preço é pago após desfrutar. Todo prazer a qual eu desfruto
após que eu desfruto primeiro ele, depois tem que ser eliminado. Está entendendo a diferença aqui? Vamos voltar aqui só para você pegar, isso é muito importante. Todo prazer verdadeiro, o preço é pago antes. Todo prazer falso, o preço é pago depois. Prático, quer? Prazer falso. Dê uma piscadinha na internet, pastor. Nada a ver. Aí a piscadinha no outro dia se torna uma olhada. Semana que vem se torna um hábito. E a gente pensa assim, nada a ver, sou jovem. Solteiro, talvez. Ou até casado, fala assim, as coisas não estão acontecendo lá em casa, tem que dar uma forma de eu me satisfazer. Então não tem problema, pastor, não estou traindo minha mulher, é só a internet, é virtual. Mas aquilo começa a se tornar um hábito. E vai tornando um hábito. E você está desfrutando antes, e o preço vai ser pago depois. Toda vez que isso acontecer, desconsidere isso na sua vida como um prazer legítimo. E volte ao princípio da palavra, volte ao princípio de Deus. Entenda que todo prazer que é verdadeiro, o preço é pago antes de desfrutar. Amém? Outra conclusão, segunda. A insignificância não está ligada à dor, mas à exaustão de prazer. A insignificância não está ligada à dor, mas à exaustão de prazer. Às vezes a gente acha assim, minha vida não tem sentido, pastor. Eu não conheço uma pessoa, vamos dar o exemplo de Jó, em que encontrou insignificância em meio à sua dor. Eu conheço muita gente solitária, vazia, que exaustou todos os seus prazeres, teve todos os melhores carros, as melhores casas, os melhores prazeres da vida, e chegaram ao fim de tudo isso e descobriram que não tinham nada. A insignificância, quem aqui já fez essa pergunta a Deus? Senhor, minha vida não faz sentido, eu não sei para onde eu vou, não sei quem eu sou, não sei onde que eu estou. Nada faz sentido, a minha vida não vai para frente, meu casamento não vai para frente, as coisas não vão para frente. Eu não conheço uma pessoa que fez essas perguntas que estavam passando por dor. A dor trouxe uma consciência de finitude. A dor trouxe uma consciência de que há um Deus soberano e há um lugar para recorrer. Agora, todas as pessoas que eu conheço que fizeram o que deram na telha, abusaram do sexo, abusaram do dinheiro, abusaram de tudo, elas, enquanto buscavam essas coisas, se tornavam ainda mais insignificantes, mais vazias. Não encontraram sentidos na sua vida, querido, por isso que a palavra de Deus, a vida em Deus, o salmista vai dizer, Salmo 119, versículo 96, depois você guarda essa palavra, diz assim, que em toda perfeição eu vejo limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. Em toda perfeição eu vejo limite, quer dizer o quê? Que está tudo debaixo do sol, tudo que eu posso pegar aqui na terra tem limite, mas quando eu olho para Deus e vejo o eterno, e quando eu coloco as coisas de Deus em princípio na minha vida, como alvo da minha vida, tudo isso é ilimitado e nunca me traz insignificância, mas me faz ainda convicto de onde estou e quem sou. Quando as coisas de Deus têm primícia na minha vida, quando elas estão em primeiro lugar, então há significância, há um sentido. Poxa, eu não estou aqui para viver, passar a vida, doer e morrer. Há algo a mais disso. Eu estou indo para um rumo, eu estou indo para um alvo. Há uma eternidade no meu coração e isso traz sentido para a minha vida. Porque, querido, sabe de uma coisa? Às vezes eu paro no meio do dia e paro para pensar. E eu fico maravilhado do simples fato de um Deus tão soberano, tão poderoso, tão tudo, olhar para mim, insignificante que eu sou, e me amar. Isso é graça. Às vezes eu paro durante o dia e falo assim, por que eu tenho a família que eu tenho? Por que eu tenho os recursos que eu tenho? Por que eu tenho um chamado, uma vocação que eu tenho? Eu fico maravilhado de ver o cuidado de Deus na minha vida. A minha impotência, a minha incapacidade, a minha insignificância diante de um poderoso Deus e de um universo tão complexo. E Ele olhar para mim, na minha singularidade, eu tão pequenininho, tão pessoa, tão ruim. E Deus olhar lá do céu e diz que me ama. E diz que eu tenho sentido, eu faço sentido porque Ele tem sentido em mim. Sabe, amados, quando nós exaustamos os prazeres e corremos atrás das coisas, nós nos tornamos cada dia mais insignificantes. Essa busca intensa por prazeres, que são prazeres do hoje, que estão debaixo do sol,
ela nos leva não a nos sentirmos realizados, mas nos levam a uma insignificância ainda maior de vida. Porque você conhece muitas pessoas hoje que estão aqui no Japão em busca de dinheiro, trabalhando e trabalhando e trabalhando. E você vai perguntar, como você está? Como é que é a sua vida? E elas vão te mostrar um senso de insignificância tremendo. Eu ainda não conheci, talvez você conheceu, então eu jogo fora se isso é verdade. Mas eu não conheço alguém ainda que veio aqui só com intensidade no trabalho, no dinheiro, que se sente em paz, que se sente alegria, que sente prazer naquilo que faz. A maioria dessas pessoas amaldiçoam o próprio trabalho a qual estão em busca. Elas não se sentem significantes na vida, elas estão simplesmente vivendo por viver. A insignificância não está ligada à dor. Quando você está sentindo dor, saiba que há um porquê. Porque se a dor está vindo, Deus está trabalhando algo. É uma forma diferente de ver a dor, é o que Tiago vai dizer. Que tem de grande gozo quando passardes por provação. Gente, quando a gente entra nesse nível com Deus, de saber que a própria dor é uma escola para nós, muda completamente a nossa maturidade cristã e nós tornamos pessoas muito mais maduras na fé. Quando nós reconhecemos que a dor é um propósito de Deus para trazer cura, para trazer restauração, para trazer-nos de volta ao foco, quando nós reconhecemos isso, eu quero dizer para você, bem-vindo ao clube dos maduros na fé. Porque você descobriu uma coisa que Deus usa como escola tremenda aqui na terra. Então, quanto mais dor, pastor, mais significante? Lógico que não. Agora não vai ficar orando em casa, Senhor, manda muita dor. Senhor, manda muita dor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo uma consciência de quando a dor chegar, quer dizer que Deus ainda está olhando para você. Chesterton vai dizer, a insignificância não vem de estarmos cansados da dor, mas de estarmos cansados do prazer. Está vendo isso? A insignificância não vem de estarmos cansados da dor, mas de estarmos cansados do prazer. Terceira conclusão. O mais perto que você se aproxima dos prazeres impuros, mais longe você está do coração de Deus. O mais perto que você se aproxima dos prazeres impuros. Eu vou adicionar uma coisa em parênteses aqui. Dos prazeres humanos. Não só impuros, porque tem prazeres humanos que não são impuros, mas nos desviam da consciência e daquilo que Susana Wesley vai dizer como pecado, a pureza da nossa consciência e nos afasta daquilo que nos atrai das coisas espirituais. A gente acha que pecado é só aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente sabe que está fazendo, mas pecado talvez é uma forma de consciência, é um engessar da mente, onde nós só reconhecemos aquilo que é humano. Nós só se alegramos com coisas humanas, com conquistas humanas, de ter mais um canudo na parede após se formar numa faculdade, de ter grandes recursos e grandes prestígios que os homens vão bater palma. Essas coisas também são consideradas diante de Deus como impuras, porque não tem nenhum senso de espiritualidade real, de verdade. Qualquer coisa, o mais perto que você se aproxima dos prazeres impuros, mais longe você está do coração de Deus. Aquele livro, A Carta do Diabo a Seu Aprendiz, é um livro tremendo, gente, se você puder comprar esse livro. Tem uma parte lá que eu achei tão fantástica que fala sobre isso, que o aprendiz, o diabinho, né? Se você não sabe a história, é um diabinho escrevendo para o diabão. E o diabão está dando coordenadas, instruções, ensinando o diabinho na terra como agir com os seres humanos. Aí o diabinho escreve uma carta de volta para o seu mestre. E diz assim, ele chama Deus do inimigo, ok? Fala assim, olha, está acontecendo uma coisa aqui que eu não estou conseguindo vencer o inimigo. E o diabão fala assim, mas o que aconteceu? Ele fala assim, ele começou a ler bons livros. E quando ele começa a ler esses bons livros, o inimigo fala com ele. E eu não sei mais o que fazer. E a outra coisa que ele está fazendo é que ele sai de manhã e ele vai dar longas caminhadas na praia. E quando ele vai caminhar pela praia, o inimigo fala com ele também. E eu não estou conseguindo vencer isso. E o diabão olha para ele e fala assim, rapaz, é tão fácil. Faz o seguinte, quando ele estiver lendo bons livros, faça com que ele guarde algumas frases e conte para os outros. Coloca no Facebook. Faz que nem eu estou fazendo aqui, contando para vocês. Faz com que ele
Cite para as pessoas da sua leitura, porque isso vai se tornar em esforço e ele não vai ter mais prazer em somente ler. E quando ele estiver caminhando, faça com que ele pense que ele está exercitando o seu corpo e se tornando mais magro. Porque aí ele não vai simplesmente caminhar pela praia pelo prazer de estar na presença de Deus, mas ele vai caminhar com o intuito de que ele está em dieta, que ele está caminhando e melhorando o corpo dele. Olha só, gente. O mais perto que você se aproxima dos prazeres impuros, mais longe você está do coração de Deus. Olha o que esse diabo estava falando para o outro. Não deixe ele só ler pelo prazer de ler, não. Faça com que ele conte para todo mundo que ele está lendo e fale o que ele aprendeu disso aí, para que haja um certo orgulho de que ele é espiritual, ou que ele é alguma coisa. E quando ele estiver passeando, não deixe ele olhar para o sol aqui de Makinohara, não, e contemplar a beleza da criação de Deus e exaltar o Altíssimo. Mas faça com que ele entenda quantos quilos e quantos quilômetros ele correu hoje. Porque que ele vai dar ênfase ao seu corpo e vai esquecer daquilo que é prazeroso de verdade, que é prazer legítimo. Coisa, né? Última conclusão é o contrário. O mais perto que você se aproxima dos prazeres puros, mais perto você está do coração de Deus. O que é prazer puro, pastor? Tudo aquilo que te aproxima do outro. Tudo aquilo que serve o outro. Tudo aquilo que te leva mais perto de Deus. Às vezes a gente reclama tanto dessa terra, mas você não sabe a beleza que há nela. Alguns de vocês aqui já vivem nessa mentalidade infernal, que é trabalho, casa, casa, trabalho. E não apreciam nem a caminhada, ou então a ida para o trabalho e apreciar as coisas que são pequenas, em tão pequenos detalhes. Qual foi a última vez que você apreciou um sorriso no rosto do teu filho, tua filha? Qual foi a última vez que você contemplou um carinho que seu esposo ou sua esposa fez por você? Qual foi a última vez que você simplesmente sentou e teve uma conversa que te agradou, sem intenção nenhuma mais de abençoar? Qual foi a última vez que você fez algo por alguém sem esperar algo em retorno? Isso são prazeres puros. Isso são coisas que valem a pena. Eu quero terminar falando sobre uma coisa muito importante. A pergunta que fica diante de tudo isso que eu falei aqui hoje é: o que há no nosso coração? O que o nosso coração deseja? Eu acredito que aquilo que o nosso coração deseja é um toque que vá no mais profundo da nossa alma. O que o teu coração deseja quando você vem à igreja todo domingo, quando você se encontra com alguém, quando você faz parte da vida de alguém, é que aquela experiência, aquele encontro, aquele reencontro, ele venha a tocar no profundo da sua alma, que venha a tocar no seu ser, que venha fazer uma grande diferença na sua vida. E eu encontro essas coisas quando nós estamos em comunidade. Quando nós estamos em comunidade, nós temos esse toque do eterno, nós temos esse encontro com o sobrenatural. Nós conseguimos transcender a nossa experiência só na nossa comunidade e na comunhão dos irmãos. A primeira coisa é a adoração. Quando nós estamos aqui, e nós não viemos simplesmente para cumprir mais um ato religioso, mas nós temos a intenção de adorar, a intenção de entregar o nosso ser a Deus, nós estamos em contato com aquilo que é transcendente. Quando nós ouvimos a palavra, que é o alimento que nos guia à verdade, nós tocamos a nossa alma, tocamos o nosso coração e nos levamos além dos nossos limites, dos nossos 5 sentidos. A outra coisa é a imaginação. Quando você contempla a beleza e a criação de Deus, você toca naquilo que é transcendente. E quando você abre seu coração para a descoberta do amor de Deus, com uma submissão de mente que define o seu propósito em sua vida, aí você começa a tocar em áreas, em lugares onde o prazer é verdade, onde o prazer é realidade, onde você tem um senso verídico do que é prazer. Quando todas essas coisas, adoração, palavra, imaginação, o abrir do coração e a submissão da mente acontece, você entrou em completa adoração com Deus. E aí a sua vida reflete a adoração com Deus. E você não precisa mais estar num culto para adorar a Deus.
Você pode estar em qualquer lugar, até no seu trabalho, em meio a tanto barulho, adorando a Deus. Não há maior prazer do que esse, amados. Você quer começar um prazer legítimo na sua vida a partir de hoje? Adore em espírito e em verdade. O que é isso, pastor? Não é um ato religioso ou tradicional, mas uma vida entregue ao altar de Deus todos os dias. E é por isso que nós cantamos aqui. É por isso que nós pregamos, é por isso que nós damos. Tudo isso é ato de adoração. Quer um prazer legítimo na sua vida, querido? Deixe Deus entrar. Deixe Deus mover. Saia de qualquer coisa que é somente humano na sua vida. Toda experiência na sua vida, a partir de hoje, tem que transcender algo. Algo nessa experiência não pode ficar limitada à sua experiência debaixo do sol. O que você faz hoje, querido, tem que ter um propósito eterno na sua vida, seja qual for a coisa, até o trabalhar, até o conversar em casa com a sua esposa, com seus amigos. Tudo isso tem que ter som de céu. Som de céu. Tem que transcender. Porque senão nós nos tornamos insignificantes. Se a nossa vida como cristão é só debaixo do sol, querido, você vai ser como Salomão, que vai experimentar todos os prazeres da vida. Mas você vai encontrar insignificância, você vai encontrar vazio, você vai continuar nessa esfera aqui, onde tudo parece fazer sentido. Mas quanto mais sentido você busca, mais vazio você se torna. Qual é o prazer que você tem desfrutado hoje? Ele é legítimo. Quais são os prazeres que você tem desfrutado hoje, que você sabe que você não pagou um preço anterior, que você sabe que não gera nenhum senso de eternidade no seu coração? Quais são esses prazeres? Nós temos que avaliá-los. Nós temos que voltar, porque a essência dos nossos prazeres, aquilo que nós estamos optando como prazer, pode ser a consequência da nossa dor. A pergunta que talvez eu responda aqui todo domingo é: como é que eu paro de sofrer, pastor? Como é que eu sou feliz, pastor? Pastor, me dá uma palavra que eu posso levar para casa e fazer-me feliz. Mas o problema é que as nossas opções estão nos fazendo mais infelizes, porque elas não têm significância, não têm som de céu, não têm eternidade nelas. Elas são simplesmente vento que passa, vento. E vão passando pela nossa vida e nós vamos nos tornando cada dia mais pessoas insignificantes. Feche seus olhos. Antes de colocar qualquer canção, eu quero que de olhos fechados você comece a analisar sua vida e aquilo que tem te dado prazer. Se o que você consegue sentir-se realizado hoje é puramente humano. Analise dessa forma, querido. Essa coisa que você tanto se agrada, que te dá tanto prazer, que você tem vontade de voltar para casa e realizar, você tem vontade de estar envolvido, ela tem som de céu, ela tem cheiro de eternidade, ela faz sentido para você, ela te edifica, ela faz você crescer. Quais são os prazeres legítimos na sua vida hoje? Sabe por quê? Eu acredito que o maior problema que nós temos hoje não é a dor, é o prazer. Porque as nossas escolhas de prazer estão nos levando a várias consequências de dor. Lembre-se que Davi optou por uma noite de prazer, e isso trouxe decadência total para toda a sua geração e todos os seus filhos e tudo aquilo que veio após dele. Uma noite, uma decisão, uma escolha, como aquela menina. Ao tocar naquele carvão, ela não queimou a mão dela, e não ficou uma marca permanente. Mas ao tocar naquele carvão, ela sujou a sua vida. E uma sujeira, uma noite, uma decisão pode manchar a sua vida para sempre. O que é prazer para você hoje? Analise agora. Eu espero que o Espírito Santo esteja gerando no seu coração. Gu, vamos lá para o teclado, querido. Deixa aqui comigo. Meu prazer é te adorar, tá, Gu? Apaga a luz, Renato, por favor. Liga só os refletores aqui. Eu quero que vocês tenham um tempo com Deus agora. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo vai dizer ao seu discípulo amado
que os homens nos últimos dias tornarão-se amantes de si mesmos, só pensarão em si. Só pensarão em si próprios, não pensarão mais em Deus, não pensarão mais em nada, somente serão amantes de si mesmos. Eu vejo essa tendência hoje tão forte no nosso meio, e nós como a igreja, baluarte da verdade, o povo que tem a palavra como firmeza de verdade, nós temos a ser aqueles que não abandonamos nossos princípios por meras vontades, que nós não renunciamos a Deus pelos nossos prazeres. Nós temos que ser um povo que tem prazer nas coisas de Deus. Amados, por favor, com toda sinceridade, você que está nos ouvindo aí também, com toda a sinceridade do seu coração, se você não tem prazer hoje em estar na casa de Deus, se você não tem prazer hoje de ouvir a palavra de Deus, se você não tem prazer hoje de fome e sede de Deus, se você não sente um incômodo, uma culpa dentro do seu coração quando você não lê a palavra todos os dias, talvez você já está sendo condicionado por isso. Se você não sente culpado ao dormir que você não orou, se você não se sente culpado de você não ter lido a Bíblia naquele dia, talvez esse sentimento desses tempos já está tomando você. E você precisa renunciar a isso hoje, porque isso é um prazer que você vai pagar o preço após e não antes. A igreja está tão relativa hoje, gente. Está tudo valendo. Qualquer coisa vale. Ah, pastor, orar para quê, pastor? Ah, pastor, vem na igreja. Ah, pastor, eu vou na igreja 2 vezes por mês, está bom demais. Não entendeu o que é a igreja, gente? Nós somos um povo de compromisso. Nós somos um povo fiel. Nós temos que ser, porque se nós não somos, quem vai ser? Quem vai ser? Se nós não formos aqueles que somos compromissados, fiéis, responsáveis com o nosso chamado, quem vai ser? Se nós não somos aqueles homens, maridos que levam o sacerdote para dentro de casa, que abençoam nossas casas, quem vai ser? Se nós não somos ousados na nossa caminhada com Deus, de colocar os nossos talentos à disposição, quem vai ser? Eu não sei você, mas eu estou com uma vontade tremenda de dizer a Deus algumas coisas nessa manhã. Eu estou com uma vontade tremenda de renunciar a alguns prazeres que não fazem sentido, que não me levam mais perto do coração dele, que são humanos, que são impuros. Eu estou com uma vontade tremenda nessa manhã de dizer para Deus que eu preciso voltar a ter paixão pelas coisas dele. Eu estou com uma vontade tremenda de dizer a Deus perdão, porque eu tenho abrido mão de tantas coisas que eu sempre vivi, me trouxeram prazeres legítimos. Sabe, querido, todas as vezes que eu começo a humanizar a minha experiência sobrenatural com Deus, eu volto para a minha conversão, para aqueles primeiros dias com Deus em que eu era tão apaixonado que eu queria viver dentro da igreja. Eu queria viver lendo a Bíblia, eu queria viver envolvido em tudo que eu conversava era coisas de Deus. Tudo que eu queria ouvir eram as coisas de Deus. Eu estava tão encharcado do amor dele, que tudo que eu queria era Deus. Eu não tinha mais outro desejo na minha vida. É isso que Davi viveu no Salmo 16. Ele diz assim: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Não tenho. Nós somos a igreja que mantém essa chama viva. Nós somos um povo que tem que levar isso, que não temos que nos manter fiel. Nós temos que abandonar qualquer prazer que nos afasta dele. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Amém? Quando essa canção começar a cantar, ela vai dizer assim: o meu maior prazer é te adorar, Senhor. Adoração, palavra, imaginação. Sonhe os sonhos de Deus, querido. Não sonhe os seus sonhos. Sonhe a vida de Deus, não sonhe os seus projetos humanos. As suas escolhas estão te levando aonde? Volte. Se você já está nesse caminho, ao contrário a Deus, ainda há tempo. Ele te trouxe aqui nessa manhã para isso, para dizer: filho, algumas coisas estão tomando a sua consciência, algumas coisas estão
gerando em você valores mais nas coisas do que em mim. Ainda há tempo, volta. Quando essa canção cantar, talvez você queira se ajoelhar aí na sua cadeira. Talvez você queira vir ao altar como um ato de rendição. Dizer assim: Senhor, realmente, minha vida está cada dia mais humana. Eu estou cada dia mais com pensamentos humanos, tantas teorias, tantas coisas que entram, tanta profundidade vazia. Filosofias, pensamentos, coisas que não tem nada a ver. Eu esqueci do Senhor, Pai. Eu preciso voltar. Em nome de Jesus. Senhor, do teu grande amor, derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida com a tua alegria. Sei que estás aqui, sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras.